Olá, seja bem-vindo ao MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui, nos estúdios da TV Assembleia, o promotor de justiça Dr. Sérgio Alves Pereira, ele que é coordenador do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Estadual, o chamado NCAP. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Doutor, vamos começar esclarecendo para quem está nos assistindo o que é exatamente esse Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial. Ô Rubens, cada vez mais a sociedade ela clama por uma atuação policial mais segura, uma atuação policial que tenha a perspectiva dos direitos humanos, que respeite os direitos e garantias individuais. E o Ministério Público, como o órgão principal de defesa da sociedade, ele se articulou nesse sentido. E, para tanto, criou em sua estrutura funcional o NCAP, que é o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial. Esse núcleo ele vem dar o apoio necessário aos promotores naturais que atuam na área criminal, no sentido de orientar as polícias, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, em que haja uma melhor execução das suas ações policiais. A Polícia Militar, no seu enfrentamento diário às criminalidades, né, principalmente no cumprimento e execução de operações policiais, e a Polícia Civil também na confecção e elaboração do inquérito policial. É muito importante a abordagem nesses dois aspectos, principalmente que a legislação cada vez mais ela nos cobra uma postura mais rígida e atenta à questão dos direitos individuais. E o NCAP ele atua nessa orientação para que as polícias sigam a legislação e possam produzir uma cadeia de custódia adequada na elaboração da prova. Não se trata apenas da fiscalização da atividade em si, né? Mas como um todo, o funcionamento da polícia, das polícias. Exatamente. O que nós preconizamos é um aperfeiçoamento do trabalho, pois a questão de correcional, as próprias polícias têm em suas estruturas, né, os departamentos necessários para que isso venha a acontecer. O Ministério Público ele vem a atuar de modo a suplementar essa fase. Isso não quer dizer que também não deixamos de atuar nessa parte correcional. Essa é muito importante e nós atuamos sim. Porém, nós atuamos mais na orientação, no sentido de que o aperfeiçoamento do trabalho da polícia seja o melhor possível para que a pretensão do Estado na execução da aprovação da justiça seja o mais correto possível e a ação penal em que o Ministério Público é o titular possa ter o seu sucesso ao final. Doutor, e as guardas civis municipais, elas também entram nesse escopo? Pois é, esse é um questionamento bem recente, né, nos tribunais superiores, no sentido de que a atividade desenvolvida pelas guardas civis não venha a ser atividade de polícia. Isso é muito importante porque o legislador, ao desenhar todo o sistema de proteção social, ele configura as guardas municipais dentro de uma atribuição de proteção ao patrimônio público. E essa visão de proteção ao patrimônio público, ela vem de aproximação da comunidade, fazer aquele papel complementar o que as tropas operacionais da Polícia Militar, muitas vezes, em decorrência do efetivo ou das circunstâncias, são direcionadas mais para o enfrentamento em operações policiais. Então, as guardas municipais, ela vem na atuação tanto no trânsito, na atividade de trânsito e na orientação e fiscalização do patrimônio público. Na opinião do senhor, como é que a gente pode avaliar as polícias aqui no Espírito Santo? As polícias evoluíram bastante. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão dentro daquele contexto de uma polícia do século XXI. Uma polícia dinâmica, uma polícia que está se preparando para os grandes desafios
tecnológicos. Hoje vivenciamos aquilo que nós podemos chamar de uma verdadeira guerra cibernética diária, e o poder público, dentro das suas atribuições, junto com as polícias, exerce um papel fundamental. Então, hoje, as polícias estão se preparando para esse controle, para esse acompanhamento dentro do mundo virtual, e também uma polícia mais cidadã, uma polícia que também respeite os direitos e garantias individuais. Isso é fundamental, porque dentro de um Estado democrático de direito, já não se deseja uma polícia truculenta, uma polícia que se afaste dos direitos e garantias fundamentais. Então, o preparo das nossas polícias vem sendo feito nesse sentido. Uma polícia cidadã, uma polícia que respeita e prima pelas garantias e direitos individuais do cidadão. Em relação à estrutura, o senhor chegou a falar um pouco, como é que a gente pode avaliar hoje a polícia capixaba? Ainda há muito a se melhorar, principalmente na questão de perícia criminal. Nós vivenciamos em um mundo em que a produção da prova, eu falei inicialmente aqui da questão da custódia, na produção, da cadeia de custódia, na produção, até a entrega desse material ao sistema de justiça, é importantíssimo. Então, desde a preservação do local do crime até a conclusão dos atos da perícia, são setores que se tornam estratégicos dentro de um contexto de justiça criminal. Então, as polícias ainda têm que evoluir bastante no critério de ter melhor capacitação técnica e também de equipamentos. O avanço tecnológico está aí e nós temos que acompanhar cada dia mais essa questão. Um aspecto que nós podemos apontar é o acompanhamento visual, numa ação policial. Hoje é quase que inconcebível, dentro de uma operação policial, você não ter a filmagem de uma atuação policial. Isso serve tanto de garantia para o policial como para a sociedade e principalmente para o sistema de justiça, pois ele vai ter maior limpidez, para que ele avalie como foi a atuação do policial dentro de uma determinada ocorrência. Então, isso é importante, que as polícias estejam preparadas, que elas estejam atentas a essa evolução e essa necessidade. A transparência, a maneira de agir é a principal defesa do agente público. Então, todo e qualquer equipamento ou instrumento que venha viabilizar essa transparência, ela é muito bem vista. A lisura na elaboração, no trato da produção da prova, são questões essenciais para o bom sucesso da ação criminal. E facilita muito, com isso, o trabalho do Ministério Público. Fundamental. O Ministério Público é o titular da ação penal. Então, ele deve primar, principalmente, para que toda essa cadeia de custódia, desde o momento em que o ato criminoso surge até a apuração dela pela perícia criminal, tem uma sequência de atos e de protocolos que devem ser seguidos e observados. E o Ministério Público prima para que esses protocolos sejam observados, porque quando há uma quebra nessa cadeia, nessa produção de provas, certamente se compromete a transparência. E se há um comprometimento da prova, o resultado final pode não ser tão satisfatório para o titular da ação. Então, é importante que o Ministério Público esteja atento, desde a produção à conclusão desse trabalho probatório, para que o sucesso da ação penal seja o melhor possível e que se faça justiça. Não se está se falando que a produção de prova direcionada a uma condenação criminal. Não, uma produção de prova bem feita é uma questão de defesa e direito, pois aquele que está recebendo a imputação de uma prática criminosa tem o direito de que a prova contra ele produzida seja feita de maneira mais correta possível. E a sociedade também pode participar e auxiliar nisso também, porque a gente vê muitos casos onde, principalmente homicídios, onde a pessoa está lá, o corpo está lá no chão e as pessoas estão passando, estão se movimentando no entorno, não existe, aquilo não é cercado. Como é que o senhor avalia isso e de que forma a sociedade pode realmente contribuir para esse tipo de ação?
Perfeito. Principalmente na questão do crime referente ao homicídio. A proteção, o isolamento do local de crime é fundamental. A perícia, para que ela possa trabalhar e trazer elementos suficientes que possam indicar quem é o autor daquela prática criminosa, ela necessita de que o ambiente seja o mais protegido possível, para que ela possa retirar desse ambiente, conversar com os elementos de prova, para que o autor possa ser identificado. Então, cada instrumento, cada objeto, cada marca, cada sinal, cada indicativo presente no teatro, ali no local onde o fato criminoso veio a ocorrer, é muito importante. Então, o isolamento, a proteção, torna-se fundamental. Quando um crime ocorre, a curiosidade é despertada, né? Até mesmo muitas vezes pelo familiar. Ele quer se aproximar, vem o sentimento, né, da mãe, da irmã, do esposo, do marido, do filho, e isso realmente choca. Mas quanto mais esse local for preservado, mais será permitido que o indicativo, o elemento de prova, possa indicar a verdadeira autoria daquele ato criminoso. Então, a importância do isolamento, da proteção do local, é um ponto fundamental para que a ação penal, ao final, produza o resultado mais justo possível. Doutor, e o Ministério Público, também em parceria com o Centro de Apoio Criminal, também do Ministério Público, lançou aí o painel de segurança pública, um controle externo e combate à criminalidade. O que é isso e qual a finalidade desse painel? Esse painel ele é importantíssimo dentro de uma análise do que realmente esse quadro de fluxo e andamento dos procedimentos investigativos estão sendo realizados. Os boletins de ocorrências são confeccionados e entregues à polícia e a ela cabe, assim que recebe a comunicação de um fato criminoso, iniciar a persecução penal através do inquérito policial. E o inquérito policial ele se torna um fator estratégico dentro desse contexto da produção da prova e de enfrentamento à criminalidade. A análise do painel nos permite visualizar o quantitativo de comunicação de fatos criminosos e a instauração do inquérito policial e a sua resolutividade. Então, é um fator muito importante porque ele demonstra, além de toda essa capacidade de resolutividade da investigação, o quantitativo de pessoal que a polícia e cada delegacia possui, a deficiência de material, de equipamentos, e isso auxilia muito o Ministério Público na fiscalização e acompanhamento da atividade policial, principalmente da polícia investigativa, a polícia judiciária. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos conversando aqui com o promotor de justiça, Dr. Sérgio Alves Pereira, ele que é coordenador do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, o NCAP, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito em parceria com a Assembleia Legislativa. E você pode participar, dando sugestões, fazendo críticas, é só anotar um dos nossos endereços que vão aparecer aqui embaixo. Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Assembleia o promotor de justiça Dr. Sérgio Alves Pereira, ele que é coordenador do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, o NCAP, do Ministério Público Estadual. Doutor, nós estávamos falando aí do painel de segurança pública. O senhor pode exemplificar como que ele funciona? Olha, Rubens, é bastante simples. A troca de informações do painel, ela permite, por exemplo, delegacia do bairro Goiabeiras, em Vitória, quantitativo de inquéritos existentes naquele local, boletins de ocorrências noticiados naquele local, número de servidores existentes, número de investigadores, de escrivães, delegados que estão naquele local. Então, o painel nos permite avaliar, com a chegada do boletim de ocorrência num mês, em determinado mês,
qual foi, no final, a quantitativa de inquéritos policiais que foram instaurados e concluídos a fim de dar vazão àquela informação relatada no boletim de ocorrência. Então você tem ali uma possibilidade de análise da produtividade da delegacia e, ao mesmo tempo, você avalia se ela realmente estava com uma deficiência de recursos humanos, de material, de equipamentos, para que você possa julgar e tomar as providências necessárias, as mais adequadas possíveis, que possa adequar dentro daquela realidade, dentro de uma delegacia, que você está para fazer a análise e propor medidas que possam solucionar aqueles problemas, aquelas dificuldades que o setor está enfrentando. E a população tem acesso a isso, doutor? Esse é um estudo restrito? Esse é um acesso que é restrito ao Ministério Público, aos membros do Ministério Público. Entra no site, né, da nossa intranet e lá que está disponibilizado o nosso painel de segurança pública. E cada promotor pode utilizar esses dados na sua comarca, no seu município? Com certeza, deve utilizar, porque isso vai servir como instrumento de fiscalização e acompanhamento. Como eu disse, o sistema de justiça ele trabalha de forma integrada. Um sistema não tem como trabalhar, né, com órgãos que atuam de forma isolada. Todos nós somos um responsável pelo outro. Então, para que esse sistema tenha um funcionamento equilibrado e adequado e a sociedade tenha a melhor resposta possível, é que vem esse painel dar o suporte necessário ao Ministério Público para a fiscalização, de modo que a prestação do serviço policial seja a melhor e a mais adequada possível. Doutor, agora vamos mudar um pouquinho de conversa. O senhor recentemente recebeu o título aí de mestre com uma dissertação com o tema A Mulher em Conflito com a Lei, uma análise criminológica sob a perspectiva da desigualdade de gênero. O que foi essa dissertação e qual a relação dela com a segurança e com esse trabalho desenvolvido no ENICAP? O Rubens, esse trabalho ele surge de um questionamento que eu fiz principalmente à época em que eu estive mais próximo do sistema penitenciário capixaba. Só fazendo um parênteses aí, lembrando que o senhor foi secretário de Justiça aqui do Estado do Espírito Santo, não é isso? Verdade. Eu tive essa oportunidade, foi um momento de grande oportunidade que tive em minha vida, na minha carreira profissional, e aproveitei esse momento para de lá trazer e extrair alguns questionamentos e que no transcorrer da academia, na minha vivência da academia, eu pude pesquisar e aprofundar para trazer novos elementos à sociedade. O principal questionamento, e é o problema dessa pesquisa, foi sempre do quantitativo de presos masculinos e presos femininos. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje nós temos aproximadamente 700 mil presos, sendo que 680 mil são masculinos e 20 mil femininos, 20 mil mulheres. O que leva, né, essa maior propensão à prática criminosa por parte do homem do que a mulher? Pois muitas vezes são pessoas criadas no mesmo ambiente, na mesma família, na mesma comunidade, recebem as mesmas oportunidades educacionais e o homem é muito mais propenso à prática criminosa do que a mulher. Para você ver essa comparação a nível estadual, nós temos aqui aproximadamente 27 mil presos, 26 mil homens, 1.000 mulheres. Então, assim, 5%, de 4% a 5%, a população carcerária no Brasil, nos estados, varia entre homens e mulheres. E o que leva, né, que a mulher ela tem uma propensão menor do que o homem para a prática delitiva. Então, esse foi o principal questionamento que eu fiz na pesquisa. E durante todo esse trabalho de estudo, nos permitiu fazer e encontrar elementos importantíssimos para aquilo que nós chamamos hoje de defesa social. Né? Todo o sistema e o critério de defesa social, de sociedade e de Estado que nós temos hoje, ele foi construído dentro de um enfoque masculino, do homem no centro do poder. E isso foi ruim para a nossa construção social,
porque a mulher, ela naturalmente é detentora de subjetividades e que tem muita maior percepção do que o homem na questão da identidade do outro. O que seriam essas subjetividades, doutor? Pois é, essa identidade, essa subjetividade é aquele feeling, aquele olhar diferenciado de uma maior preocupação de respeito à pessoa humana do que o homem. O homem, ele tem um perfil, de regra, de maior conquistador, de controle, de domínio. A mulher, ela tem um perfil, uma subjetividade de maior cooperação, um olhar de acolhimento. Isso foi historicamente usado pelo homem para dominar a mulher. A mulher sempre foi subjugada a um posto de cuidadora, de mãe, da mulher do lar. E por lá ficou. Então foram poucas as mulheres que na história tiveram a oportunidade de ocupar posição de liderança de modo a mudar todo esse direcionamento de construção social. E essa subjetividade é o que nós queremos resgatar. Permitir que a mulher, dentro de uma visão de gênero, porque quando eu falo da mulher no sentido biológico, eu estou falando da mulher, da mãe, da mulher cuidadora, da mulher que foi historicamente subjugada na sociedade pelo controle, pelo domínio masculino. Por conta desse sistema patriarcal? Pelo patriarcado. O patriarcado foi uma grande movimento de poder em que colocou o homem no controle social. A partir do momento que nós colocamos o gênero e não a mulher, nós colocamos a mulher num papel de destaque. A mulher também como um elemento de condução da nossa sociedade. Nós temos que ter essa visão que todos nós temos as nossas contribuição para um convívio melhor, para um equilíbrio social melhor. Nós perdemos muito, quando eu falo a sociedade, perdeu muito ao afastar a mulher desse poder de decisão. É preciso que nós se abra espaço, né, no convívio social para que a mulher tenha a oportunidade de ocupar postos chaves. E isso aí nós estamos falando de gênero, tratar a mulher sob o enfoque do gênero, para que ela possa também ser uma pessoa que possa contribuir na construção de uma sociedade melhor do que nós temos. Doutor, uma pergunta assim off. O senhor pensaria na inversão dos papéis ou num equilíbrio? O equilíbrio sempre é o essencial, né? A participação da mulher e a contribuição, todos nós temos o que contribuir. Mas, na verdade, nós temos que perder esse sentimento de eterna conquista, de ter uma sociedade muito voltada para o ter, para a posse, para a busca de espaço, e ter uma sociedade que tenha o olhar de mulher, um olhar de trato, um olhar de cooperação, um olhar de respeito, um olhar de construção. E isso que muito nós perdemos na construção da nossa sociedade. E quando eu falo numa análise criminológica, dentro daquilo que nós vivenciamos hoje, para você ter uma ideia, apesar de toda essa diferenciação de colocação da mulher numa posição abaixo do homem, nessa estrutura social, o tratamento da mulher pela lei, ela sofre o mesmo rigor que o homem. O afastamento da mulher do convívio social, quando ela é mãe, né, e é afastada pela prática, por uma determinada prática criminosa, quando ela é afastada desse convívio social, o reflexo desse núcleo, quando ela é afastada desse núcleo familiar, o reflexo disso é gravíssimo para o convívio social. E muitas vezes nós primamos mais o poder punitivo do Estado ao equilíbrio social. Para você ter uma ideia, em países vizinhos nossos, né, o Paraguai, o Peru, o Chile, a Argentina, países nossos aqui da América Latina, todos eles têm um tratamento, uma legislação que permite uma análise do julgador diferenciada com relação àquele em que tem algum questionamento no seu equilíbrio social. E o Brasil ainda não. Né? As mulheres são julgadas e recebem o mesmo tratamento que o homem quando praticam uma ação criminosa.
E esse tratamento, ela tem que ser diferenciado, porque a mulher, ela tem um trabalho, um papel chave dentro da estrutura familiar. Um exemplo bem prático que eu vou dizer para você. Quando a mulher, a mãe, se afasta do núcleo familiar, ela deixa 2, 3, 4 filhos. O marido, em geral, né, pela minha experiência que eu vi dentro do sistema prisional, ele se afasta com o tempo, inclusive das visitas que faz com a mulher. Os filhos não são levados para esse acompanhamento dentro do sistema prisional. E isso vai afastando, esse núcleo familiar vai se perdendo. O pai, em geral, se liga a uma nova família, os filhos, em geral, vai para um parente conviver com esse parente, e esse filho sempre vai receber a pecha e a marca do filho da presa. E isso vai ser um grande obstáculo para o crescimento dele dentro da sua comunidade e no meio social. O que acaba por levar esse menino, essa criança, esse adolescente, para os braços daquele que está atuando ali com a criminalidade. Porque em regiões periféricas, em regiões em que as políticas públicas não são efetivas para que haja um atendimento adequado à comunidade, esse público é o público que serve de força para as organizações criminosas. Então, esse espaço entre o equilíbrio entre o poder punitivo do Estado e a questão social, ele tem que ser revisitado. O sistema de justiça, o nosso legislador, ele tem que estar atento a essa questão, principalmente quando nós falamos da mulher. O afastamento da mulher do núcleo familiar, ele tem uma repercussão, um reflexo muito negativo para o convívio social. Há um desequilíbrio imediato com relação a isso. Tá certo, doutor. E aguardamos agora pelo livro, não é isso? Estamos fazendo alguns acertos, algumas atualizações, né? Para lançar um livro tem que receber algumas adequações e esperamos que esse seja mais um sonho que possamos concretizar e levar para a sociedade de forma como um fruto desse estudo que nós fizemos e que o Ministério Público nos possibilitou. Sem dúvida nenhuma, é um tema bastante interessante. Nós recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Assembleia o promotor de justiça, Dr. Sérgio Alves Pereira. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço, Rubens, e toda a equipe e digo que estamos à disposição. O Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, ele é acessado pelo site do Ministério Público ou através de nossa ouvidoria, e o Ministério Público quer e deve prestar o melhor serviço possível à nossa sociedade. Eu quero dizer aqui que estamos atentos e fiscalizando toda a atuação, não só da atividade policial, mas todo aquele agente público que venha a ter um comportamento desrespeitoso com a nossa sociedade. E nós zelamos por isso e é o nosso dever como integrantes do Ministério Público. Tá certo. O MP com você fica por aqui. O MP com você é um programa produzido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Até o próximo programa.